Olá, pessoal! Aqui é a professora Mari e hoje nós vamos falar sobre polígonos, que são essas figuras que a gente está acostumado a ver em muitas situações do nosso dia a dia. Definição: os polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas de segmentos de reta. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos de polígonos. Então, para uma figura ser um polígono, ela tem que se enquadrar nestas duas características. Ela tem que ser composta por segmentos de retas, que são pedaços de reta. Olha aqui, aqui eu tenho um segmento, outro. E ela tem que ser fechada, quer dizer, onde eu começo o primeiro segmento, eu tenho que fazer todo o contorno e terminar o último segmento. Isso acontece aqui nessa figura de estrela, ó, onde eu começo eu termino, esse retângulo, onde eu começo eu termino, no triângulo. Acontece nesse trapézio, nesta outra figura aqui e também acontece nessa imagem laranja aqui de baixo. Então, para ser um polígono, eu tenho que ter as laterais formadas por segmentos de reta e a figura tem que ser fechada. Vamos ver aqui algumas imagens que não são polígonos. Então, vamos ver o porquê. Esta figura amarela, por que ela não é um polígono? Esta lateral e esta lateral não é composto por segmento de reta. Ele é composto por uma linha curva. Então, por esse motivo, ela não é um polígono. Esta outra não é um polígono por dois motivos. Primeiro, porque ela não é composta por segmentos. Olha, ela é composta toda por linha curva. E o outro motivo é que ela é aberta, ó, não é uma figura fechada. Onde eu comecei não é o mesmo ponto que eu terminei, então eu não fechei a figura. Nesta figura verde, esta lateral é uma linha curva, então não forma polígono. A mesma coisa acontece nessa azul, que é oval, a mesma coisa acontece nesse formato de coração. Ele é fechado, porém as laterais não são compostas por segmentos de reta. E esta última aqui, apesar de eu ter segmentos de reta, ela não se fecha, ela tem uma abertura, então ela não forma um polígono, ok? Nomes dos polígonos de acordo com o número de lados. Então, nós temos aqui uma tabelinha, onde eu tenho a quantidade de lados do polígono e tenho aqui a nomenclatura que ele recebe de acordo com essa quantidade de lados. Eu coloquei alguns aqui, não estão todos, mas são os que nós mais utilizaremos. O menor número de lados para formar um polígono é 3. Não conseguimos formar polígono com um lado e nem com dois lados, porque a figura não se fecha. Se eu traçar assim e assim, vai ficar uma figura aberta. Então, eu preciso de pelo menos 3 lados para formar um polígono. Então, nós temos aqui, com 3 lados, nós formamos um triângulo. Com 4 lados, nós formamos um quadrilátero. Nesse caso, é um quadrado porque os 4 lados estão de mesmo tamanho. Porém, poderia ser um retângulo, poderia ser uma outra figura que não tem os lados iguais. Com 5 lados, nós formamos um pentágono, que é essa figura roxinha aqui. Com 6 lados, um hexágono, temos ele representado aqui. Com 7 lados, um heptágono, esta outra figura aqui. Com 8 lados, um octógono. Olha aqui, ó, uma figura que tem 8 lados. Com 9 lados, um eneágono, esta cinza. Com 10 lados, um decágono, esta figura aqui. Com 11 lados, um decágono, esta outra verdinha. Com 12 lados, um dodecágono. E aí, nós temos com 15 lados, um pentadecágono e com 20 lados um icoságono. Então, são algumas das figuras que nós podemos formar utilizando a quantidade de lados e dando uma nomenclatura específica. Existem algumas quantidades de lados que não recebem nomes específicos. Triângulos. Quanto aos lados, os triângulos se classificam em: eu posso ter um triângulo equilátero,
que é um triângulo que tem 3 lados iguais. Ou seja, a medida de cada um dos lados será igual à dos seus outros 2 lados. Se aqui for 2 centímetros, aqui será 2 e aqui também será 2. Temos também o triângulo isósceles. Isósceles é aquele que possui apenas 2 lados iguais. Então, se vocês observarem nesse desenho, seria aqui, esse lado e esse têm a mesma medida, porém o lado de baixo é um pouco menor. Temos também o triângulo escaleno, que é aquele que tem os 3 lados diferentes. Então, nenhuma medida é igual. Cada lado tem um tamanho diferente. Então, os triângulos, de acordo com o tamanho dos seus lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Quadriláteros. Dos quadriláteros, nós temos o quadrado. Quais são as características do quadrado? 4 lados iguais, 4 ângulos retos e lados opostos paralelos. Então, 4 lados iguais, tenho a mesma medida em todos os lados. 4 ângulos retos seriam os cantinhos aqui, Lembrando, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E lados opostos paralelos. O lado de cima é paralelo ao de baixo, o lado da esquerda é paralelo ao lado da direita. Nos quadriláteros, nós também temos o losango. O losango, quais são as características do losango? Ele tem 4 lados iguais e lados opostos paralelos. Então, ele também tem os lados iguais. Esta medida é igual a esta, que é igual a esta e que é igual a esta. E ele também tem lados opostos paralelos. Este lado é paralelo a este e este lado é paralelo a este. Qual é a única coisa que ele tem diferente do quadrado? Ele não tem os ângulos retos. É como se a gente pegasse um quadrado, virasse ele de lado e achatasse ele. Então, esses ângulos aqui, não tem medida de 90 graus, não são ângulos retos. Essa é a diferença entre o losango e o quadrado. Ainda nos quadriláteros, nós temos o retângulo. Quais são as características do retângulo? Lados opostos iguais, 4 ângulos retos e lados opostos paralelos. Então, temos o ângulo reto igual do quadrado aqui nos cantinhos. Cada cantinho mede 90 graus. Os lados opostos são paralelos. O de cima é paralelo ao de baixo, da esquerda é paralelo ao da esquerda, o da direita. Só que os lados opostos é que são iguais, e não todos eles. Então, a medida de cima é a mesma medida de baixo. E a medida da esquerda é a mesma medida da direita. Temos também o paralelogramo. Quais são as características do paralelogramo? Lados opostos iguais e lados opostos paralelos. Então, este lado e este têm a mesma medida e os dois são paralelos um ao outro. E o lado de cima e o lado de baixo têm a mesma medida e são paralelos um ao outro. Então, qual a diferença do paralelogramo para o retângulo? O retângulo tem ângulos retos, o paralelogramo não. O ângulo dos cantos não é ângulo de 90 graus. Então, é como se a gente pegasse o retângulo e entortasse ele um pouquinho. Ele perderia a característica do ângulo reto. Se ele não tem o ângulo reto, ele passa a ser um paralelogramo. Ainda nos quadriláteros, nós temos o trapézio. Quais são as características do trapézio? O trapézio tem 2 lados opostos e paralelos, que é o lado de cima e o lado de baixo. Se vocês notarem, as laterais já não são paralelas mais, ok? Espero que tenham entendido, pessoal. Esta videoaula termina por aqui. Bye, bye! Até a próxima!